Parece que a chave virou, não é mesmo? De 5 derrotas consecutivas para 4 jogos sem saber o que é perder. Esse é o Corinthians do técnico português Antônio Oliveira. Temos que ganhar em qualquer contexto em que estivermos inseridos. Essa é a nossa obrigação. O Timão atropelou o Cianorte pela primeira fase da Copa do Brasil por 3-0. Wesley, até então, sob olhar de muita desconfiança por parte da torcida, está diferente, seguro e decisivo em campo. E o Romero? Seja como um ponta ou improvisado como um centroavante, o paraguaio está marcando gols. Fez 2 importantes para a classificação na Copa do Brasil. Eu acompanho muito esse número porque é uma história que construí aqui dentro do clube, né? Mas o mais importante, sempre falei que coloco o Corinthians no primeiro lugar. O argentino Rodrigo Garro vem mostrando em campo que foi uma das melhores contratações dessa nova gestão. Sem dúvidas, é um Corinthians bem diferente do início do ano. A sequência de resultados positivos mostra isso. No entanto, é preciso virar a chave também da competição. Se o Corinthians já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, no Campeonato Paulista a situação é bem diferente. Se o Alvinegro ainda sonha com uma classificação para a próxima fase, é preciso vencer a Ponte Preta no próximo domingo, lá na Neoquímica Arena. Temos um jogo extremamente importante no domingo, onde queremos mais uma vez estar frescos. Nós não prometemos ganhar, mas prometemos que vamos dar tudo para conquistar os 3 pontos. Para esse jogo é possível que o treinador tenha o retorno do atacante Yuri Alberto, pelo menos no banco de reservas. O camisa 9 vem evoluindo bem depois da fratura na costela. O reforço confirmado para o próximo duelo é o goleiro Carlos Miguel. Cássio vai cumprir suspensão por conta da expulsão contra o Palmeiras. O arqueiro de 2,4 metros de altura sabe da importância de uma vitória em casa. É uma partida importantíssima do início muito mal que a gente teve no Paulistão para tentar sonhar com a classificação. Então não tenho que ter medo, não tenho que ter ansiedade. Eu sei que a minha hora vai chegar e vou estar pronto. Vamos lá, vamos falar do Corinthians, que conseguiu essa vitória importante, vem em uma sequência importante. Em 2024, com o Mano Menezes, tinha uma vitória em 5 jogos, com 4 derrotas, 3 gols marcados, 7 sofridos, 20% de aproveitamento. Com o Antônio, 83,3%, Antônio Oliveira, 83,3%, 3 vitórias, um empate, nenhuma derrota, 11 gols marcados, 3 sofridos. Sem brincadeira, sem entrar no acabou a farra e tudo mais, mas pelo cenário de caos, como dar essa respirada é importante na vida corintiana, André? Vamos lá, a gente tem informações envolvendo o Corinthians, os expulsos no derby. O goleiro Cássio foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo pela falta que causou a sua expulsão no clássico contra o Palmeiras pelo Paulistão. O goleiro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva sob a acusação de praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. Cássio será julgado pela falta em Rony e pode pegar gancho de 1 a 3 partidas. Lembrando que o goleiro vai cumprir suspensão automática na partida deste domingo contra a Ponte Preta. Sequência invicta é boa. O Antônio Oliveira está ganhando o grupo e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil está assegurada. Dito isso, Oswaldo Pascoal, eu quero saber se o Corinthians já está encontrando um caminho para dias melhores ao seu torcedor. Bom, se você levar em consideração o jogo de ontem, né? Você tem que pensar em alguns argumentos, né? O gol muito cedo facilitou a vida do Corinthians. Você vai dizer, poxa, mas o Corinthians ganhou de 3-0. Ganhou tranquilamente. Ganhou tranquilamente. O Cianorte não é aquele Cianorte que fez 3-0 no Corinthians, mas tinha jogo de volta. Esse aí não tinha jogo de volta. Esse aí não tinha perdão, tinha que ganhar e acabou, né? Foi aí isso que a gente viu. A vitória muito tranquila do Corinthians. O Corinthians pouco sofreu na partida de ontem, né? O pessoal ainda diz assim, poxa, quando a gente botou o Carlos Miguel pra gente ver o Carlos Miguel jogando, o pessoal não conseguiu chutar no gol. Então, mas é do futebol isso, gente. Isso faz parte do futebol, né? É normal que isso aconteça. Ponto. Eu penso da seguinte forma.
O Corinthians está fazendo um trabalho, a jogada do Pedro Henrique foi muito boa no lance desse gol, né? Muito boa. Uma jogada muito boa, ele consegue dentro da grande área sair do adversário e conseguir o passe no segundo pau, né? E aí depois, o Romero ele não é centroavante. Mas foi bem de centroavante. Não é centroavante, mas ele conhece todos os atalhos dentro da grande área. Ele está sempre bem posicionado. Sempre bem arrumado, parece filho de alfaiate. Ele está sempre bem arrumado dentro da grande área. Está sempre arrumadinho, né? Está sempre, sempre bem arrumado. Né? E outra coisa, né? O Gustavo também fez a melhor partida dele do Corinthians. Por quê? Muita bola atravessada na área, fica fácil para ele, porque é um zagueiro daquele tamanho. Né? Fica mais fácil para fazer a interceptação do lance, para se posicionar. O melhor jogo dele no Corinthians. O Corinthians fez um bom jogo. Sim. Legal, ponto. Corinthians tem que se arrumar para coisas mais importantes. Mas aí não é um passo de cada vez? Tá recuperando a confiança, conseguiu uma classificação que o Cruzeiro não conseguiu, que o Curitiba, ok, mas não conseguiu. Deixa eu falar um negocinho a respeito disso? Claro. Se a senhora me permitir. Aqui você manda. Porque eu respeito o Souza, que conseguiu a classificação contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa parar de passar vergonha. Sim. Precisa parar de passar vergonha. É o maior campeão da Copa do Brasil. Quem é? O Cruzeiro. Está cansado de passar vergonha. Está cansado de passar. O Cruzeiro precisa parar de passar vergonha. O Curitiba precisa parar de passar vergonha. O Curitiba é time de primeira divisão. O Curitiba agora é uma SAF, né? Sim. Mas parece que eles não sabem fazer nada. É uma SAF que parece que eu tenho um baita treinador que conhece a divisão. O Guto. Ele conhece a Série B. Ele sabe o que ele vai jogar. Deem para ele, por gentileza, a possibilidade de trabalhar, porque daqui a pouco vocês vão mandar o Guto embora e não vão dar argumentos para ele. O ano passado já foi assim, o time caiu. Vocês não perceberam que vocês montaram um time muito ruim na temporada passada e montaram outro time ruim nessa temporada para jogar a Série B? Isso é do Curitiba. E do Cruzeiro, vocês precisam melhorar o time para a Série A. Esse time não é o suficiente. Campeonato regional atrapalha, porque os caras pensam que tá bom e não tá. Para jogar a Série B e para jogar a Série A. Vale para o Cruzeiro e vale para o Curitiba. Tem que melhorar e muito. Aí agora, capitão, imagina o que a gente já está falando desse Corinthians se tivesse sido eliminado da Copa do Brasil pelo Cianorte. Sim. É por isso que eu estou falando. É um passinho de cada vez. Não, Dani, é isso. Eu acho que é uma vitória que, independente do adversário, vem num momento muito bom para o Corinthians, né? Porque é uma sequência de bons resultados, né? O Corinthians jogou bem, então assim, a gente esquece um pouco o adversário, né? Qualidade, enfim, estrutura, e olha só para o Corinthians. O Corinthians jogou bem, colocou mais gente dentro da área, aproximou mais as linhas, é um time mais organizado, e aí ele foi desorganizado em jogos também menores, no Campeonato Paulista, por exemplo. Sim. Então eu acho que tem um trabalho ali, pouco trabalho, né? Porque o Antônio não teve tempo ainda de parar esse time, de colocar realmente as ideias dele, mas na conversa isso tem funcionado, e principalmente isso traz uma confiança cada dia maior para esse elenco, né, Dani? Que estava sofrido, que sofria muita pressão da torcida, da imprensa. Então é um processo que está fazendo bem para o Corinthians, retomada de confiança, um ambiente muito melhor do que era aquele com o Mano. Então a gente percebe isso na fisionomia. Soluções também, né? Mais do que só o ambiente, é solução no campo. Sim, no campo também, Dani. Assim, é que é pouco tempo, né, Dani? Então você vai falar assim, quanto tempo ele teve para trabalhar, né? Você vê que é quase nada. É o que é na conversa, né? E pode acontecer. Assim, as escolhas que ele faz, os posicionamentos que ali, por exemplo, no Corinthians não tem nenhum bobo, né? Os caras vivem uma fase ruim, uma fase boa, um é melhor um pouco, um é pior do que o outro, mas não tem bobo ali. Para você jogar no Corinthians, você tem que ter, né? Tem que ter um entendimento. Então tem muita coisa ali que é falada e está sendo executada em campo. Então é um time melhor, esquecendo um pouco o adversário. Assim, enquanto o Palmeiras sofreu pra caramba, né? Sim. Achou o gol do Garro no último minuto, não, o Palmeiras foi superior durante 87 minutos, enfim, fica para trás, é um clássico, o tamanho do Palmeiras, o momento, a questão coletiva, mas os resultados têm ajudado o Corinthians a retomar essa confiança, e quando o Corinthians parar um pouquinho, né, tiver um tempo ali,
né, uma semana, alguns dias, para realmente trabalhar e treinar nas mãos do Antônio, eu acho que a gente vai conseguir ver um Corinthians cada vez melhor aí dentro das competições. Essa frase de uma semana para trabalhar diante do que você, jovem, colocou em relação aos campeonatos estaduais, me faz pensar o seguinte: para o Corinthians, então, nesse momento, o que vale mais? É a classificação para o mata-mata do estadual? Ou é o tempo para o Antônio poder assimilar as ideias junto com o grupo? O Corinthians não tem tempo de pensar em data, em tempo de treinamento. O Corinthians é jogo em cima de jogo. Agora tem que classificar. Agora é classificar e correr atrás do título. Você acha que a Do torcida Paulista, né? Até porque tem Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista, né? Sim. Não. Classificando. Também tem isso, porque o Corinthians só foi se classificar para a Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Não, é que Mas eu acho que fiquei se em o dúvida. Corinthians não se Eu acho que classificar não tem no que abrir mão. Paulista, Daniel, acho que vai vir uma pressão. Ele vai ter mais tempo de trabalhar, mas ficar não em cima do trabalho do Antônio, né? Porque se o Corinthians não se classifica, ele tem uma parcela muito pequena de participação, talvez nessa não classificação, porque não depende mais dele. Ele pode vencer todos os jogos que ele tem, os 3 jogos, e os adversários vencerem também, o Corinthians não se classificar. Isso não pode cair na conta dele, mas seria muito ruim se o Corinthians não se classificasse. E final de semana tem Palmeiras e Mirassol, né? Então assim, o Palmeiras joga dentro de casa, o Palmeiras pode até ajudar o Corinthians com relação a essa classificação, porque o Palmeiras vencendo o Mirassol... Você está dizendo que os caras do Corinthians vão torcer eu pro acho Palmeiras? que, então, Não, vão torcer pro Mirassol perder. O Mirassol perder. O Corinthians tem que enfrenta entender a esse Ponte. processo. É isso. Mas Sabe o que o Antônio mas fez? A primeira providência dele foi: Ranieri, eu quero você na frente da zaga. Se você sair daqui na frente da zaga, eu vou brigar com você. Sim. Deixa o Maicon sair com um garro. um pouco, sim. E melhor E aí- até o Michael, né? Que a gente estava falando mais cedo. Melhorou o Maicon, porque ele joga mais, consegue jogar. E aí o Ranieri, que já jogou com ele lá no Cuiabá, se posiciona de maneira correta, dá sustentação Ele dá pro uma zagueiro, encaixadinha no zagueiro, entendeu? exatamente. Ele dá uma melhorada ali no posicionamento, né? Porque o Félix Torres é bom zagueiro? É. Mas o Félix Torres, ele não tem velocidade para acompanhar uma Não é zagueiro para correr para trás. Tem que ter uma Não é proteção. zagueiro para correr atrás de ninguém. Ele é uma jogador- segurança, né? Tem que olhar, ele tem que olhar o atacante e saber que tem um cara ali Isso. próximo dele ajudando. Então, o Ranieri está fazendo esse trabalho e muito bem. Das contratações do Corinthians, todo mundo vai olhar o Garro, Sim. né? Mas o Ranieri, para mim, é o melhor deles. Eu gostei do Pedro Henrique também. Não só pela jogada que ele faz do terceiro gol, mas contra o Palmeiras, quando ele entra, o time já melhora, né? O Mosquito entra de um lado e ele entra do outro. Mas a maneira como ele entra, tem coisas que a gente olha, assim, eu particularmente, né, conheço um pouquinho de Corinthians ali. Só um pouquinho, né? Então, assim, às vezes o cara estreia e você fala, nossa... Por exemplo, o Rames, um exemplo, né? Não tô falando. O Rames Rodrigues estreou no São Paulo, perde um pênalti. Aí você fala, caramba, que estreia, né? O cara começar com um jogo ou outro já perdendo um pênalti. O Pedro Henrique, você vê, ele já entra no jogo contra o Palmeiras, você percebe que tem uma conexão ali. O cara se sente bem, o jeito que ele joga, as movimentações, é um cara que se entrega, um cara que corre, e o torcedor se alegra de ver um cara assim, Claro. né? Com a camisa do Corinthians. Então, é um jogador que eu posso estar enganado, né? Que o tempo pode dizer o contrário. Mas que esses 2 primeiros jogos dele, eu acho que são muito bons para a chegada, né? Para a autoafirmação dele e para a maneira como o corintiano olha, assim. Porque é um cara que entrou bem contra o Palmeiras, que coloca intensidade, que não tem medo de chamar o jogo. Sim. E que também contra o Cianorte fez uma partida muito bacana. É jogador com sangue correndo na veia do jeito que a Do Fiel jeito que a gosta. Fiel Eu tenho que gosta.